Irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui no Manaim de Domingos Martins, ainda estamos aqui no Manaim de Domingos Martins, nessa continuação do seminário, ou dos seminários, né? Ontem, um seminário para grupos de louvor, instrumentistas, hoje um seminário para pastores, e nós ainda estamos aqui, tá aqui nessa câmera cá, estamos ao vivo, aqui do Manaim Domingos Martins, agora são 19 horas e 32 minutos, e fazendo aquele período que a gente sempre está fazendo antes do culto. Aliás, eu tenho conversado com muitos irmãos, muitas irmãs, que têm falado que tem sido um momento muito gostoso, né? Porque daqui a pouquinho, naturalmente, nós vamos ter o alimento espiritual, o culto, que é uma bênção, é uma necessidade nossa. Mas antes disso, a gente tem a oportunidade de conhecer melhor os pastores. E hoje comigo aqui está o pastor Mário Pedrosa. Pedrosa, a paz do Senhor, seja bem-vindo. A paz do Senhor, Josias, é uma satisfação podermos estar aqui. Eu mesmo que agora tive a oportunidade de vir ao Manaim depois de um longo período de ausência, e para mim tem sido uma grata e maravilhosa bênção de estar aqui com vocês. Amém, glória a Jesus. Então vamos lá, vamos conversar com o pastor Mário Pedrosa e conhecer um pouquinho mais o companheiro, o pastor que está junto conosco. Eu gosto muito de chamar a atenção, Pedrosa, para aquela expressão bom combate, né? Estamos juntos nesse bom combate. Aleluia. E eu me lembro de uma vez que eu estava conversando com o pastor Gedeuti, a gente falando sobre uma determinada situação, e eu falei assim: pastor Gedeuti, é combate, mas é bom. Aí ele respondeu para mim: Josias, é bom, mas é combate. Com certeza, né? E já que a gente está falando de combate, nós estamos aqui, o pastor Mário Pedrosa, ele é militar do Exército. Sim, do Exército. Coronel. Sou coronel da reserva. Do Exército Brasileiro. Que coisa boa, né? E o pastor Mário Pedrosa, vou para cá agora, para essa câmera, vocês ficam me orientando aí, nós estamos ao vivo, é assim mesmo. Agora, 19 horas e 33 minutos. Olha só, deixa eu dizer uma coisa para você, enquanto eu não faço a primeira pergunta para o Pedrosa aqui, o Manaim está uma coisa gostosa, maravilhosa, o clima aqui está gostoso, está mais ou menos 21 graus agora, né? Nem está muito quente, teve um dia de calor, céu aberto, um dia lindo, agora de noite está fresquinho, agradável. Os irmãos já desceram, estamos no Manaim praticamente vazio aqui, mas daqui a pouquinho, daqui do Manaim, o pastor Mário Pedrosa vai conduzir o culto. Mas agora vamos voltar e conversar um pouquinho. Pedrosa, essa sua vida, a vida militar, né? Ela naturalmente é associada a muitos deslocamentos pelo país. Eu tenho pessoas muito queridas, amigos, irmãos nossos, conhecidos militares, alguns inclusive que eu tive a oportunidade de conviver pela passagem deles pela cidade onde eu estava, na época Salvador, né? E foram obreiros comigo, diáconos e tal, mas depois de um tempo, naturalmente, eles são deslocados para outros lugares do país. Faz um resumo aí da sua experiência militar. Nosso objetivo aqui é naturalmente, conhecê-lo melhor, mas aí você já vai, porque a gente estava conversando um pouquinho antes de começar, claro. E que esses deslocamentos acabam por colocar você em contato com igrejas em lugares diferentes do país e até do exterior. Fala um pouquinho então sobre sua história. Ok. Para mim, Josias, sempre é uma alegria poder falar de algo que Deus fez de uma maneira muito maravilhosa na minha vida. Desde o momento em que eu tive os primeiros contatos com a obra, através do meu tio, eu gostaria de fazer a lembrança dele, pastor claro. Jair. Inclusive você pode contar a sua experiência de né? conversão e tudo porque mais. Porque ele levou-nos a conhecer esta obra nos idos de 75, 76, por aí, quando ele começou. E para mim foi aquela igreja, era a igreja que eu conhecia como a igreja que começava o culto de joelhos, né? Era um detalhe peculiar. Era um garoto ainda com uns 13, 14 anos, né? Mas com 14 anos eu entrei para a escola preparatória de cadetes do Exército, comecei a minha vida militar, na época era dessa forma, e já conheci o Senhor, era de lar evangélico, mas foi em 1982, quando eu estava um dia passando uns dias na casa do meu tio, lá numa subida ao monte, onde o Senhor falou comigo pela primeira vez. E aquilo marcou profundamente a minha vida, e era algo que eu ansiava, porque eu lia muito a Bíblia e dizia assim: olha, Deus falava no passado, mas parou de falar.
Isso para mim foi a marca que esta obra deixou na minha alma. E eu abracei, e louvado seja o nome do Senhor, continuei a minha vida militar. E ao longo desse período, né, o Senhor me chamou para o ministério já ainda bem jovem, né? Eu fui diácono solteiro também. Eu também, compartilhamos dessa experiência. Então, fomos a uma época que já não é mais uma peculiaridade no nosso momento, mas depois fomos chamados, em 92 ungido, 94 fui ordenado, e estava no Rio de Janeiro ainda, eu como militar, servindo lá no Rio de Janeiro. E dali segui para o Piauí, depois voltei para o Rio. Tivemos muitas experiências maravilhosas, né? Certamente irmãos que estão nos assistindo são irmãos que marcaram a nossa trajetória ali. Um pouquinho antes de ser pastor, eu também estive em Pindamonhangaba e estava na igreja de Caçapava, São Paulo. Não posso deixar de fazer menção, porque lá onde eu me casei, a minha esposa, né, é de lá. Principalmente, por isso você não pode deixar de fazer menção. Não posso esquecer, né? Mas lá foi uma igreja também que deixou marcas maravilhosas na nossa vida. E depois, então, Rio de Janeiro, tive a oportunidade de ir para Brasília. De Brasília, fomos para um ano no Haiti. Eu estava contando para você aqui que foi um período difícil, né? O começo da missão lá. Mas tivemos a oportunidade de ter contato com os irmãos. Na época não tinha igreja ainda no Haiti, mas tinha lá os irmãos na República Dominicana, né? Irmãos maravilhosos que estão até hoje firmes no Senhor. É uma alegria para nós sempre revê-los. E depois fui comandar um batalhão lá em Rio Branco, do Acre. Também um momento em que a obra marca as nossas vidas. Claro, né? Claro. E voltamos para Brasília, mais uma passagem pelo Rio de Janeiro. Depois uma passada agora, depois por último, em Manaus. Né? Foi também um momento maravilhoso ali com aqueles irmãos lá de Manaus. Contato com aquela turma ali próximo. E depois mais uma passada em Brasília e depois passei para a reserva. E agora estou aqui em Guaçuí, né? Perto aqui no sul do estado. No sul do estado do Espírito Santo, né? Então, essa é a minha trajetória, né? Resumindo aqui rapidamente, mas com muitas bênçãos, né? Marcantes. Como eu falei, um Deus que tem sido a bênção de falar conosco. E eu quero dar testemunho. Olha, quando hoje me chamaram, disseram que eu ia ter que fazer aqui um culto, antes de ser me avisado, o Senhor já tinha me falado aqui. Ele falou assim, ó, prepara a mensagem. Prepara essa mensagem aqui, porque que coisa maravilhosa. é isso que eu vou te usar. Então eu já estava, eu não, né? O Senhor já tinha preparado todas as coisas. Já estava Essa aqui é a nossa bênção de um Deus que está à nossa frente, realmente. Isso. Fala, se revela, nos prepara, nos capacita, nos dá toda a condição. Eu, naturalmente, não tive a mesma experiência de passar por tantos lugares como você. A minha trajetória nesse sentido é muito simples, né? Embora eu vim descendo, né? Nasci em Recife, passei minha vida, a obra começou na nossa casa, passei minha vida praticamente toda, dos 10 anos de idade em diante, em Salvador e agora fiz 9 anos que estou aqui em Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Da mesma maneira, a gente vê a direção do Senhor, vê o que o Senhor vai fazendo, a condução do Espírito Santo, e isso é maravilhoso. Mas uma coisa eu tive a oportunidade, que foi de conhecer muitos lugares, até com a Rádio Manaim mesmo. Claro, nós tivemos a oportunidade de viajar de carro 70 mil quilômetros pelo Brasil. Nós temos registro das nossas viagens e somando as viagens, 70 mil quilômetros. Então nós conhecemos muitas igrejas. E ainda tive a oportunidade, pelo presbitério também, de conhecer a Bolívia, de conhecer o Panamá, a igreja no Panamá, e em função de momentos familiares, de conhecer em outros lugares até fora do Brasil. E é uma coisa que é um testemunho nosso, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Você sai de um lugar, você vai para o outro, mas é a mesma família. Você está em casa. Como é que você viu isso? Olha, Josias, e eu esqueci um detalhe, né, que eu passei um período de 3 meses também em Portugal. Então eu não podia esquecer os nossos irmãos, tanto brasileiros como portugueses, ou até de outras nacionalidades, que tivemos o privilégio de conviver ali por um período breve, mas que foi marcante também. Mas a grande bênção que você falou é uma coisa que é maravilhosa, porque nessas mudanças que o Exército nos determinava, pelas necessidades de movimentação,
Naturalmente que existe toda uma infraestrutura que o Exército nos proporciona, uma estrutura social, uma estrutura de apoio, para que nós possamos ter o mínimo desgaste com relação a essas movimentações. Mas a bênção era que nós tínhamos uma família que nos recebia em diversos lugares, né? Todos os lugares onde nós íamos, a família da obra estava lá. E a marca que você falou que é maravilhoso, né? Você chega, o culto é o mesmo, a bênção é a mesma, as experiências são as mesmas, ou seja, há uma evidência de uma direção do Espírito. Às vezes o sotaque pode até diferenciar. O sotaque a gente, quando eu estive no Rio de Janeiro, eu achava curioso, né, uma das igrejas que eu pastoreei, que o pessoal gostava de puxar o X, embora eu seja carioca também, mas eu não puxo muito o X, não, né? O S ali, né? Mas essa característica, e outros lugares, mas sempre essa mesma unidade, que é uma marca maravilhosa que o senhor tem colocado, inclusive até no exterior também. Inclusive no exterior. Você se sente em casa, o amor que os irmãos dispensam por nós é um negócio inexplicável. Muito maravilhoso. Inexplicável. E assim, isso enche o nosso coração. Eu costumo sempre dizer o seguinte: imagina na eternidade. Né? Imagina como vai ser, né? Maravilhoso. Tem a eternidade inteira ali. Quando a gente encontra o irmão aqui no Manaim, é uma coisa. Até eu tenho uma pessoa que às vezes andou comigo aqui no Manaim e falou assim: olha, eu não vou andar mais com você, não. Você anda aqui, dá 2 passos, abraça um. Mais 2 passos, abraça outro. Aí nesse período de pandemia que a gente não pode ficar abraçando, a gente sente até falta, né? Mas em breve nós vamos dar muito abraço aí, viu, irmãos? Esses irmãos queridos que a gente conhece de longa data, estivermos aqui, nós vamos trazer sempre esse abraço, esse carinho, esse amor que a gente e a gente sabe que vem dos irmãos, né? Da parte do Senhor e dos irmãos, este carinho maravilhoso que eles têm para conosco. Glória a Deus. Agora são 19h43, estamos falando ao vivo daqui do Manaim de Domingos Martins. Que saudade do Manaim, né? De vez em quando os irmãos mandam fotos e mandam mensagens também. Só fazer um comentário aqui, os irmãos lá da minha área, os pastores lá, né? Quando eu falei que eu estava vindo para cá para participar eles fizeram a brincadeira. Pedrosa, você está informando a gente que está de Manaim? É para fazer inveja ou é para informação? Eu falei assim, olha, é por informação, mas certamente em breve vocês vão poder também estar lá. Em nome de Jesus, amém? É isso aí. Mas vamos lá. Daqui a pouquinho, né, daqui 16 minutos, a gente começa o culto. O culto vai dar início, transmitido aqui pelo nosso canal no YouTube. E o pastor Pedrosa vai conduzir o culto e vai trazer uma mensagem. Então, o pedido é que você fale o texto, que você vai ler a referência do texto, e dê uma breve introdução acerca da abordagem que você vai fazer nessa mensagem. Certo. Eu não posso queimar a surpresa, né? Até o assunto nós vamos abordar é sobre o mistério manifesto ao homem através da pessoa do Senhor Jesus, e ele aborda em suas parábolas. Em Mateus capítulo 13, nos versículos 11 e 16. Então, está aqui já projetado. Projetado, Mateus 13, 11 e 16. Não está projetado, pelo menos o endereço, né? Para os irmãos conhecerem, verem. Mas o objetivo é nós estarmos vivenciando aquilo que o Senhor, e nós temos aprendido até isso no seminário de hoje, né? O mistério, ou seja, não como algo que foi oculto por nós, mas aquilo que Deus quer revelar ao homem para que ele possa conhecer a eternidade e viver nela. Então esta é a grande bênção que o Senhor tem para nós e que nós vamos colocar ali, né, abordando esta parábola, né? E até um detalhe que o Senhor Jesus faz a respeito da abordagem que ele faz e que realmente marca, né, o que é a diferença. Jesus não viveu pela lógica humana, pela racionalidade humana, mas ele tem sempre uma experiência maravilhosa. O seu ensino, Jesus nunca fez nada à toa. Tudo que ele fazia, a sequência, tudo tinha um caráter profético. E é isso que o Senhor tem para nós, né, revelando os seus segredos. Olha só, eu acabei de receber uma mensagem aqui de uma pessoa que mandou uma mensagem para mim e para você. É o nosso querido Samir, nos Estados Unidos. Jesus, glória a Deus. Um abraço no Pedrosa. Aleluia. Para dar um abraço para você por mim. É o que ele fala, né? E está aqui, muito já obrigado, está transmitido. Samir. Muito obrigado, Samir.
Estados Unidos. Também a nossa irmã Wanda Gomes, de Matipó, Minas Gerais. Rapaz, glória a Jesus. Que está sempre ligada conosco, mandou uma mensagem aqui. Irmã Wanda, um abraço, paz do Senhor para você. Olha só, hoje de manhã na Escola Bíblica Dominical, eu até comecei a conversar, falar um pouco sobre isso, mas o nosso tempo chegou o momento de entrar a vinheta para transmissão via satélite, né? E eu falava, e você comentou aqui sobre as parábolas, e aqui Mateus capítulo 13, mas quantos irmãos estão vivendo uma experiência? Viam, certamente, pensavam assim, tal, de longe, alguma coisa, mas que... Conhecia pouco, né? Conhecia pouco. Resolveram entrar na IBD. Exatamente. No sentido de pegar aquelas perguntas e estudar a palavra. E a riqueza, ela é interminável. A palavra de Deus, ela não se limita, a revelação não se limita pela baliza do raciocínio, da razão humana, né, da limitação própria do ser humano. A revelação, ela está muito além disso aí. Então você vê, nós estamos tratando das parábolas do reino, estamos lendo Mateus 13, mas o Senhor sempre tem algo novo para trazer, né? Então, daqui a pouquinho, nós vamos participar do culto, você vai assistir a mensagem, algo novo que o Senhor vai trazer. E isso vai agregando a nossa fé. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Glória a Jesus. Então isso é maravilhoso para nós, os irmãos que estão... Inclusive, dá tempo ainda você enviar o link do culto para alguém que você quer que assista o culto, que ouça uma palavra sobre isso, sobre o reino de Deus, né? Exatamente. Jesus, ele... Se você sair perguntando pela rua, e chegar na rua, vou fazer uma entrevista, fazer uma enquete, uma pesquisa, vem cá, qual foi a principal mensagem de Jesus? Todo mundo vai falar que ele vai falar que Jesus falou do amor, fazer bem ao próximo. Tá? Não, Jesus falou disso também. Mas a mensagem de Jesus foi o reino dos céus. É isso que importa. E uma coisa interessante, uma observação, né? Esses dias um pastor, né? Novo pastor, esses novos pastores agora, ele falou uma frase num dos nossos cultos e que me marcou muito. Ele falou uma coisa dentro disso que você está comentando. Ele falou, olha, quando você pergunta se você conhece alguém, não pode dizer que conhece, porque já viu, porque já sabe quem é, pode ser até um personagem da televisão, uma pessoa na igreja, distante, mas a experiência de confiar em quem você conhece de perto. É isso mesmo. Então nós só confiamos no Senhor quando nós o conhecemos de perto. Glória e essa é a experiência que o Senhor quer dar, se revelar a nós para que nós o conheçamos de perto e possamos confiar toda a nossa alma, nosso coração, nossa vida nele. Glória a Jesus. Muito bem, são 19 horas e 49 minutos, quase 50. Então nós vamos parar por aqui essa primeira parte. O pastor Mário Pedrosa vai assumir. Hoje está diferente lá da rádio, né? Quando a gente entrevista o pastor ele tem que sair de um estúdio e entrar no outro que fica quase que do lado. A gente aqui já está na frente do púlpito. Né? Só dá uma cambalhota. Já está lá no púlpito. Então o pastor Mário Pedrosa vai assumir aqui o púlpito, se preparar. Daqui a pouquinho, às 20 horas em ponto, nós entramos com a vinheta e você participa desse culto, recebe a sua bênção desse domingo à noite e pode também, como dissemos, convidar outras pessoas para participar. Amém? Amém? Pastor Pedrosa, paz do Senhor, foi uma alegria estarmos juntos aqui. Aleluia, uma bênção. Daqui a pouco estaremos lá participando dessa grande bênção do Senhor. Amém? Amém, glória a Jesus. Vamos tocar alguns louvores agora, aquela contagem regressiva, e às 8 horas em ponto a gente volta com o culto em definitivo aqui do Manaim de Domingos Martins. A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor.